crianças e crianças, como vocês estão? Tranquilão? E aí, será que tá funcionando aqui? Como é que vai? Bom, a gente tem que ver aqui, né? Tá ao vivo? Tá ao vivo? Oxi, uma hora mesmo. Vamos ver, né? Vamos ver. Sobre online, sobre programação. Aí. Ué, mas como assim? Tá. Deixa eu baixar aqui. Acho que deu certo. Vamos me manter aí. Vamos lá, né? Comentar os livros do Carl Sagan, Carlão Sagan, Carlão Sagaz, O Mundo Assombrado pelos Demônios, capítulo 2. Vou ser bem breve e rápido aqui, e. Né, porque minha função, meu objetivo aqui é simplesmente compartilhar conhecimento, né? Ler linha por linha do livro. Porque eu espero que quem assistir isso aqui faça autonomamente e voluntariamente. Como também, assim, eu não vou ficar aí me prezando para ensinar a ler, mas instigar e fomentar a leitura. É isso que eu quero. Beleza? Então vamos lá, né? Aqui, livro, livro, livro. Isso, livro. Aqui. Ai, ai. Então, ó, a gente vai pegar. Ó, o primeiro capítulo, eu não fiz o primeiro capítulo inteiro. E não fiz o primeiro capítulo inteiro e deu uma hora de live. Quer dizer, um livro desse porte aqui, você não pode ler assim, ó. Se você ler assim, você perde boa parte do livro. Então você tem que ter tempo, você tem que ter vontade. É um livro assim, você, ó, li o primeiro capítulo agora, deixa. Leia o segundo depois, 2 dias depois. Pois volta a ler o primeiro. É uma dica de leitura. Isso aí assim, é para você ir se experimentando na leitura científica, beleza? Isso é uma introdução científica. É bom também acompanhar a série, os episódios da série Cosmos. A original zona mesmo do Carl Sagan. E claro, depois com o barulho de moto, viu? Depois pegar a versão remake, né? Com o Neil deGrasse Tyson, que é boa também. Mas assim, é importante a gente saber da ciência. Então vamos lá. Segundo capítulo do livro, do livro O Mundo Assombrado pelos Demônios. Ciência e esperança. Então ele está relacionando ciência com esperança aí, né? Então tem um outro prefácio aqui, né? Uma citação. Deixa eu destacar aqui. Dois homens chegaram a um buraco no céu. Um pediu ao outro para se erguer até a abertura. Mas era tão bonito o céu que o homem que espiou pela beirada esqueceu tudo. Esqueceu o companheiro a quem tinha prometido ajudar a subir e simplesmente saiu correndo a entrar em todo o esplendor celeste. Nossa. É um poema em prosa, esquimu, iglo, lick, sei lá, século XX e aí por diante. Tá. Nesse capítulo, o Carl Sagan ele vai se remeter à infância dele. E olha que legal, né? Ele fala da ciência assim com um traço de nostalgia infantil. Então vamos ler aqui, né, para entender melhor esse primeiro parágrafo. Eu fui criança em um tempo de esperança. Que tempo é esse, hein? Vamos lá, ele vai falar que tempo é esse. Queria ser cientista desde os primeiros dias de escola. O momento que marcou essa vontade foi quando entendi, pela primeira vez, que as estrelas são sóis poderosos.
quando comecei a compreender que elas devem estar tremendamente distantes para surgirem como simples pontos de luz no céu. Sim, o Sol é uma estrela como qualquer outra, tá? E o Sol é uma estrela das pequenas ainda, nem grande é. Mas, parênteses. Nem sei se já conhecia a palavra ciência naquele tempo, mas queria de algum modo mergulhar em toda essa grandiosidade. Eu estava seduzido pelo esplendor do universo, deslumbrado pela perspectiva de compreender como as coisas realmente funcionam, de ajudar a revelar mistérios profundos, de explorar novos mundos, talvez até literalmente. Tive a boa sorte de ver esse sonho em parte concretizado. Para mim, o fascínio da ciência continua a ser tão atraente e novo que naquele dia, há mais de meio século, em que me mostraram as maravilhas da Feira Mundial de 1939. Para tudo aqui. Para tudo. Para. Duas coisas para conectar. Criança. Criança. 1939. Ele foi criança em 1939. O que estava rolando em 1939? Quarta década do século XX. Estava rolando simplesmente a Segunda Guerra Mundial, que estourou 3 anos antes, dia 1º de setembro. Com a invasão da Alemanha nazista, Hitler, à Polônia. 1º de setembro. Ele já estava ali vivenciando a franca ascensão do nazismo. O nazismo estava no topo nessa época aí. E guerra mundial comendo solta lá na Europa. O pau assim, torando. E olha que engraçado, deixa eu reduzir isso aqui, pronto. E olha que engraçado. Ele estava fascinado com a ciência nessa época. Gente, a ciência, quer gostemos ou não, e esse é um dos atributos assim que faz a gente torcer meio que o nariz, mas a ciência, ela tem os picos de expansão nela em períodos de guerras intensas. Então a gente vê pico da desenvolvimento da matemática no Império Romano, o Império Romano belicista, que só vendo das letras, né, da filosofia também. Nós veremos ali as ciências políticas e, e técnica também na física, da maçonaria. Maçonaria não é dos maçons, da seita religiosa, mas maçonaria é a arte de construção. Então nós vemos aí a engenharia fervilhando no renascentismo. Então você vê a Europa despedaçada, senhores feudais ali em polvorosa, lutando, disputando território. A Igreja Católica Apostólica Romana ali na Itália, né? E aí nós vemos ali Niccolo Maquiavel, né, com o príncipe. Depois nós temos ali não necessariamente nessa ordem cronológica, mas renascentismo, idade moderna, o Descartes com regras para a direção do espírito, o plano cartesiano, nós temos a calculadora e o Blaise Pascal. Que mais que nós temos aí? Nós temos o liberalismo da Europa insular, né, dos britânicos, com quem é o Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, enfim, todo o boom do pensamento em locais épocas de conflito. E aí lá no século XIX nós temos o conflito de classes, né, guerra de rico contra pobre, depois a Revolução Francesa. Então aí nós temos a ascensão aí da ideias socialistas, comunistas. Primeira Guerra Mundial com o advento de tanques encouraçados. Segunda Guerra Mundial, fissão nuclear. E aí o Carl Sagan também fala, né, que a ciência, embora seja uma luz na escuridão, a tudo que a gente tem de bom, ela também traz coisas ruins, mas não porque é ciência. Mas é porque cientistas podem fazer coisas ruins, como por exemplo a bomba nuclear.
fissão nuclear. A, a, a ciência é uma espada de dois gumes, que ele diz, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. É uma ferramenta que a gente tem e que seduz muito e que dá grandes poderes aos seres humanos. Conhecer é poder. Máxima positivista. Tá vendo? Então aqui ele tá na Segunda Guerra Mundial. Foi a Segunda Guerra Mundial que impulsionou Carl Sagan a pensar? Não. Mas essa atmosfera de prosperidade científica, oriunda em grande parte pela Segunda Guerra Mundial, é o que fez Carl Sagan e outros tantos cientistas a prosperarem na ciência. E aí, olha só, continuando aqui, ó. Divulgar a ciência. Lembre-se que esse livro aqui que nós estamos lendo é um livro de divulgação científica, de alfabetização científica, de pensamento cético e cético, aquele pensamento assim de duvidar, né? Não aceitar as coisas, principalmente aquelas coisas que vão a favor de nossas crenças, que a gente toma como verdade sem questionar. Então o ceticismo é bom para questionar as nossas crenças e não as crenças dos outros, porque isso a gente faz naturalmente, questionar o outro, mas questionar a nós mesmos não. Então olha só, ele quer divulgar a ciência, tentar tornar os seus métodos e descobertas acessíveis aos que não são cientistas, ou seja, falar para quem pregar para quem não é convertido, falando de maneira bem chula aqui, é o passo que se segue natural e imediatamente. Não explicar a ciência me parece perverso. Quando alguém está apaixonado, quer contar a todo mundo. Então você vê na cara da pessoa que está apaixonada que ela ri à toa, né? Fica com um olharzinho assim distante, perdido. É a mesma coisa que o Carl Sagan estava sentindo com a ciência. Nessa época aqui, quando ele era criança. Então olha só. Esse livro é um testemunho pessoal de meu caso de amor com a ciência. Já que dura toda uma vida. Então, ele criancinha até ele adulto já. O Carl Sagan não morreu muito velhinho, não. Ele morreu com 64, 65 anos. De um câncer. Mas ele está escrevendo isso. Quando é que ele escreveu esse livro aqui? Deixa eu ver. Tem que ver que. Isso aqui acho que foi um dos últimos livros dele, viu? Foi um dos últimos dele. Aqui tá 2006, mas assim, 2009. 90. 95. Foi o último. Se pá, deve ter sido o último livro dele, porque ele morreu em 96. Ele já estava. Ele fez uma tipo de uma autobiografia aqui, né? Uma autobiografia. Então, olha. Ele está apaixonado pela ciência, ele quer divulgar por causa disso. Mas há uma outra razão. A ciência é mais do que um corpo de conhecimento, é um modo de pensar. Tenho um pressentimento sobre a América do Norte dos tempos de meus filhos ou de meus netos, quando os Estados Unidos serão uma economia de serviços e informações. Quando quase todas as principais indústrias manufatureiras terão fugido para outros países. Quando tremendos poderes tecnológicos estarão na mão de uns poucos, e nenhum representante do interesse público poderá sequer compreender do que se trata. Quando as pessoas terão perdido a capacidade de estabelecer seus próprios compromissos ou questionar compreensivelmente os das autoridades. Quando, agarrando os cristais e consultando nervosamente horóscopos, com as nossas faculdades críticas em decadência, incapazes de distinguir entre o que nos dá prazer e o que é verdade, voltaremos a escorregar, quase sem notar, para a superstição e a escuridão. Cara, isso aqui não é um livro qualquer, isso aqui é um livro profético. Isso aqui é um livro profético. O Carl Sagan, lá em 1995, já estava falando o que estava acontecendo hoje. E ele ainda foi modesto nos Estados Unidos. Porque ele foi claro aqui, ele falou só dos Estados Unidos. Mas, porra, se a gente tirar Estados Unidos e colocar Brasil aqui, é a mesma coisa. E tem pior. Até pior. Então, resumidamente, qual é o medo do Carl Sagan nesse parágrafo aqui? É de que as gerações futuras estarão sem o mecanismo de defesa próprio, mecanismos da ciência e do ceticismo, de questionar
de conseguir fazer a limpeza, a asepsia, a separação aqui, né? Entre a superstição, a escuridão, da ciência, do método. Então aqui, ó, elas não conseguirão questionar as autoridades. E aqui a autoridade a gente pode colocar qualquer tipo de autoridade, inclusive as científicas. Inclusive as científicas. Claro que aqui ele está falando autoridades políticas. Mas olha só, quando tremendos poderes tecnológicos estarão na mão de uns poucos. Alô, Elon Musk e Jeff Bezos. Na mão de poucas pessoas, tecnologia e nenhum representante do interesse público poderá sequer compreender do que se trata. Por quê? Porque as pessoas eleitas pelo público são tão ignorantes na ciência quanto seu próprio público e serão facilmente manipuladas por, traduzindo em linguagem de hoje, algoritmos, né, tecnologias, meios de comunicação extremamente eficazes. Carl Sagan está falando numa época que não tinha WhatsApp, não tinha a internet como a gente conhece hoje. Existe a internet nos Estados Unidos, mas a internet nos Estados Unidos era pífia perto do que hoje se tem de utilização. Então ele está falando ali de uma coisa que aconteceu há 30 anos. Quer dizer, quase 30 anos, né? Porque 95, né? Para 2025 tem que dar 30 anos. E olha só, não tem 30 anos a coisa ainda. E ele já estava falando de uma sociedade imersa na ignorância, na superstição. Então aí, hoje mesmo você vê, né, pessoas ali ou descrente, ateias, pessoas da esquerda, né, principalmente o comunismo científico, o comunismo, o socialismo materialista, né, o pessoal que trabalha bastante com a questão de questionar, mas questionar o quê? Crenças externas a de si própria. Mas essas mesmas pessoas chegam lá e falam, então beleza, gente, ó, legal, vamos tomar um meio de produção, mas antes deixa eu consultar o horóscopo aqui. Deixa eu ver se a lua está em convergência. Essa questão mística, né? Tá, então vamos lutar, mas antes de mais nada, vamos também, sei lá, consultar os astros, observar a, a aura mística, né? Ai, fulano de tal, presidente da república tem uma energia pesada. Não, o cara é simplesmente sem vergonha, não tem nada de energia pesada. Então, assim, é isso que a gente tem que estar chamando a atenção para o constante, crescente e permanente iletramento científico. E olha ele continuando falando, hein? Nossa, a palavra que vem aí, logo na lata, assim, ó. Pá! O emburrecimento da América do Norte é muito evidente no lento declínio do conteúdo substantivo nos tão influentes meios de comunicação, nos 30 segundos de informação que fazem furor, que agora já são 10 segundos ou menos, na programação de padrão nivelado por baixo, na apresentação crédula da pseudociência e da superstição, mas especialmente uma espécie de celebração da ignorância. No momento em que escrevo, o vídeo mais alugado da América do Norte é o filme Dumb and Dumber, é o Debi Lloyd. Beavis e Butthead, I Am Cornholio, né? Continua populares e influentes. Beavis e Butthead fez um estouro na década de 90 na MTV. Entre os jovens que veem televisão. A lição clara é que estudar é aprender e não se trata apenas de ciência, mas de tudo mais é evitável, até indesejável. É a questão do Beavis e Butthead, né? Principalmente, né? De adolescentes que põe fogo na escola, não tá nem aí com livro, com estudos. Eu acho o seguinte. Aqui, o Carl Sagan, ele foi muito bem intencionado com relação à ciência.
né, na defesa da ciência. Mas eu vejo também na questão do Beavis e Butthead, não no Dumb and Dumber, eu acho mais uma crítica à sociedade dos Estados Unidos, levado assim, né, com muito bom gosto. Mas o Beavis e Butthead e outras séries, outras satiricons, enfim, questiona muito o sistema educacional que propicia exatamente isso que o Carl Sagan está criticando, que é a falta de letramento científico. A escola não serve como meio, como lugar para se aprender, para se estabelecer vínculos afetivos com o conhecimento. Pelo contrário, nós temos nas escolas verdadeiros cárceres, prisões em que profissionais da educação estão lá para fazer com que os alunos detestem estudar. Então o professor chega e fala: tá vendo isso aqui? A língua portuguesa, tá vendo isso aqui? Matemática, física, química, filosofia, história? Então você vai odiar. E eu vou fazer de tudo que você odeie esses conteúdos. Aí depois os jovens começam a se rebelar pela escola. Nossa, mas que isso, né? Então nós temos que observar que, o que o próprio Carl Sagan falou. As crianças, elas já nascem com um desejo imenso de pesquisar. Aristóteles falou isso, que o ser humano tende naturalmente ao conhecimento. Mas o que faz uma criança que tende naturalmente ao conhecimento ser cientista natural, assim, livre, leve e solta, crescer adolescente e depois adultos frustrado com pesquisa, frustradas com conhecimento, frustradas com pessoas que gostam de conhecimento, então a cultura nerd, né? Por que a cultura nerd foi tão rechaçada? E ainda digo mais, até hoje é rechaçado. É que criou-se o estereótipo de nerd. Então quem que é o nerd agora? É o cara bonitão, fortão, o Henry Cavill da vida, né? O Superman de óculos. Ai, nossa, lindo, bonito e gostoso. Sexy. Esse é o nerd que eu quero. Agora o nerdão mesmo, que é o cara que estuda muito, que lê, que às vezes até é misantropo antissocial. Ah, não, esse não presta. Na verdade, e aqui o Carl Sagan fala no capítulo anterior, que esses são os estereótipos de vilões. Então é o cara de cabelo desgrenhado, com um jaleco branco meio sujo, rasgado, que vai criar um monstro para destruir a cidade, para revidar um problema que ele teve lá na infância dele. É o bullying, é a garota que ele amava que largou ele, é a aparência dele que é feia, é a zoeira por gostar de ciência, é o cara que ficou magoado por não ser bom nos esportes. Então, esse é o cientista. Na mídia, em Hollywood, nos meios de comunicação. E aí, seriados, animações, né, desenhos animados, como por exemplo aqui o Beavis e Butthead, criticam, né, e mostram como é a sociedade ali. Tem um filme muito bacana também, Idiocracia, que é de 2005. Ele mostra exatamente isso, né, que a sociedade vai ficando cada vez mais imbecilizada por um sistema de educação que preza por isso. Então, olha só. O que o Carl Sagan continua dizendo aqui. Ó. Nós criamos uma civilização global em que os elementos mais cruciais, transporte, comunicações e todas, tirar aqui, todas as outras indústrias, a agricultura, medicina, educação, entretenimento, proteção ao meio ambiente, até a importante instituição democrática do voto, ai, ai, estou vendo o Brasil aqui, dependem profundamente da ciência e tecnologia. Também criamos uma ordem que quase ninguém compreende a ciência e a tecnologia. Pois é. E de onde começa isso? Escola. É uma receita para o desastre. Nós estamos vendo isso hoje no Brasil. Podemos escapar ilesos por algum tempo. Porém, mais cedo ou mais tarde, essa mistura inflamável de ignorância e poder vai explodir na nossa cara. Brasil 2022. O Brasil 2022 não começou em 2018, com a eleição desse inominável que está na presidência da República.
O Brasil de 2022 não começou lá na eleição do golpe que falam de Dilma que não foi golpe, coisa nenhuma. Não começou lá na eleição do Lula. Você começou há pelo menos 50 anos atrás. Você começou na ditadura civil-militar. Em que não foi ensinado ciência, foi ensinado a crer, a obedecer. Os cidadãos precisavam crer e obedecer. Fim. Não por acaso, são exatamente as pessoas jovens dessa época que vão lá, enche a cara de bebida e vai lá xingar o padre na missa, vai insultar a Nossa Senhora, vai lá ser intolerante religioso quando eles falam que tem que ser tolerante religioso. Educação não é uma coisa de 5, 10, 15 anos. Nós estamos falando de educação, é algo que a gente vê, pelo menos, no mínimo assim, vai, na melhor das hipóteses, em 50 anos. Quando é bem sucedido. E os militares foram muito bem sucedidos em implantar a ignorância no povo. Ah, com a ajuda dos Estados Unidos, a gente pode discutir isso outra hora. Mas nós vamos falar aqui de Brasil. Então, por isso que golpes militares ou golpes institucionais, como por exemplo aconteceu em 2016, não foram verdadeiros golpes. Isso era só uma crônica de uma tragédia anunciada. Ponto. Ué. Aí emburrecimento do povo faz isso. O povo não tem letramento científico. E aí critica urnas, que não sabe como é que funciona. Critica o sistema eleitoral, que eu comentei tanto, né, no vídeo anterior. É isso aí, galera. É isso aí. Tá achando o quê? Então, veja. Não é tão difícil entender em que ponto chegamos através do que? Vamos calcular aqui. 5 parágrafozinhos. 5 parágrafozinhos furreca que eu fiz uma leitura medíocre. Medíocre. Isso é você destrinchar uma leitura e falar, nossa, apreciar, né, a leitura. Fazer, olha, o que ele está ensinando aqui? O Carl Sagan não falou nada de Brasil. Ele não falou nada de polarização política em 2022 no Brasil. Ele não falou nada de Estados Unidos. Mas essa é uma das características principal de um bom livro. Ele identifica não um ponto que é a política, ou a medicina, ou a sociedade. Não. Ele está falando do letramento técnico, cético e científico de uma nação. E aí uma nação que nega isso está fadada ao fracasso. E aí, ó, podemos escapar ilesos por algum tempo. Como aconteceu no governo Lula, 2 primeiros governos Lula. Que foi assim, de uma tranquilidade contumaz. Mas mais cedo ou mais tarde, essa mistura inflamável de ignorância e poder vai explodir na nossa cara. Tá explodindo agora. Acabou. Fim. Então aí, ó. Ele vai colocando tudo né, começa essa relação entre luz de uma vela e a escuridão. Eu convido vocês a assistirem, né, o- a, a série Cosmos, que ela é bem instrutiva. Leiam esse livro, por favor. Ele é fenomenal. Ele é imprescindível. Isso aqui deveria estar nas escolas. Professores de ciência deveriam ler isso aqui com seus alunos. Pelo menos o capítulo 1. Isso aqui é uma leitura obrigatória. Eu acho que cada ano de escola, desde o primeiro ano do ensino fundamental 1 até a terceira série do ensino médio, cada professor deveria ler pelo menos 2 capítulos por ano. Fazer trabalho com isso. É o mínimo essencial. Beleza, povo? Bom, fiz uma introdução do capítulo 2. Acho que a gente precisa discutir mais sobre ele, mas enfim. Se eu ficar discutindo também vocês não lêem, e eu acho que é importante vocês lerem o texto. Demorou?
Então até mais tarde aí quando a gente for jogar César 3. E é isso, beleza? Valeus, falous.